Fala pessoal, Rodrigo Sebra na área, trazendo aqui mais um vídeo para vocês do canal Diário de Gain e Loss. Hoje eu venho falar como é que foi o meu quarto mês vivendo somente aí do mercado financeiro. Mas antes de tudo, que a gente possa iniciar o nosso bate-papo, o meu resumo do mês de abril, peço aí que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo com alguém que você se identifica com o nosso trabalho e que vai contribuir para o desenvolvimento dele, ouvindo aí um operador de mercado financeiro amador, ativa o sininho, né? Vamos tentar aumentar o nosso número de inscritos para que a gente possa aí ganhar mais engajamento e, consequentemente, aí crescermos juntos, né? Bom, para quem ainda nunca ouviu falar desse canal, venho postando os meus relatórios mensais, como vai ser o de hoje. Daqui a pouco eu vou falar como é que foi o meu mês. Como também eu posto os meus diários de trades ao longo da semana. Então, quando tem alguma entrada no dia, sendo positiva ou negativa, eu acabo fazendo o vídeo no final do dia. Caso não tenha nenhuma entrada no dia, eu acabo fazendo no dia seguinte, caso demonstre ali, eu faço meu resumo do dia e, consequentemente, apresento o resumo do dia anterior, mostrando que eu não fiz nenhuma operação. Porque as minhas entradas elas são bem específicas. Eu venho trabalhando essa pouca entradas ao longo do mês, ao longo do dia, até para eu não ter um dia de furo, um overtrade. Então eu venho construindo isso ao longo do ano e vem dando certo. Para vocês terem uma ideia, esse mês de abril eu só cliquei 22 vezes, ou seja, praticamente aí um clique por dia. Então isso demonstra aí que nós estamos consistentes no que foi proposto no início do mês, de clicar menos, clicar somente nas operações que são viáveis e, consequentemente, aí, atingirmos aí o nosso objetivo do mês. Né? Que não é só fechar positivo. Eu venho falando isso ao longo do tempo, que a gente precisa, a gente precisa saber o momento certo de entrar, o quanto perde, o quanto ganha, saber como é que está o psicológico, não é só o financeiro, não é só olhar o mês e falar assim, fechei positivo. Não. Acho que é um contexto, um montante, né? Eu venho com esse pensamento há um bom tempo, que os meus aumentos de lotes não estão ocorrendo devido ao fato de fechar positivo ou não. E sim, além disso, meu psicológico em dia, respeitando meu setup, respeitando meu gerenciamento, tudo isso faz com que eu dê essa ou não essa chance de aumentar os meus contratos. Bom, esse mês de abril eu operei com 5 contratos. Eu tenho feito um aumento de lote gradativo. Eu tenho condições de operar muito mais, eu tenho margem para operar muito mais, porém o meu psicológico não está preparado para isso. Então eu tenho respeitado muito essa condição, mas eu estava com 2 contratos, dois, três no mês de março, e as minhas entradas, o meu psicológico, o meu setup foi todo ele respeitado. Eu achei justo a gente aumentar para 5 contratos. E foi quando a gente aumenta, e aí cai muito no que eu disse, quando a gente aumenta o número de contratos, a gente tenta enxergar o mercado de uma outra forma, a gente sofre com algumas condições que são impostas e a gente quer recuperar. E a gente tem que colocar a cabeça que quando você aumenta o contrato, obviamente você aumenta o seu risco. Você aumentando o seu risco, não quer dizer que você fez o pior trade do dia quando toma stop. Não.
É que o seu de verdade, se você respeitou a seu gerenciamento de risco e se deu stop no dia, consequentemente o número de contratos vai refletir no stop. E eu, quando eu coloquei isso na cabeça, eu consegui recuperar. Eu vou mostrar aqui para vocês, no meu gerenciamento do mês passado, eu comecei positivo e aí eu caí, ó, fiz um loss no dia 11, um loss no dia 12. Foram 12 loss, né? Então, assim, quando eu olhei o número, eu falei, caramba, eu recebi um loss aí de R$ 100, R$ 70, agora eu tô com 343. Mas aí eu comecei a entender que seria necessário eu ter um pouco de paciência, porque a quantidade de contratos ela reflete. Então, já no dia 15, não foi nem no dia 12, foi no dia 15, eu comecei a recuperar em menos 241. Depois, no dia 16, cheguei a menos 80. E aí, fui lá. No dia 17, recuperei, voltei positivo e fechei aí, ó, com R$ 294. Tá? O que quer dizer isso? E é a paciência. O loss, esse lado negro da, do cenário que a gente trabalha, ele vai sempre estar em vista. Ele vai sempre nos acompanhar e não adianta você querer recuperar ele no dia, querer. Vocês terem uma ideia, ó. Eu só fiz isso, ó. Uma operação no dia 10, no dia 11 deu loss, eu parei, no dia 12 deu loss, eu parei, e aí foi. Sem pressa, fui recuperando dia após dia, porque o meu operacional, ele vem sendo lucrativo. Aqui nós mostramos que a operação foi. Opa, a operação, eu tive 22 operações no mês. Aqui está dando 54% aí de operações vencedoras. De fato, aqui está constando essas 22 operações, alguns break-even que fecharam levemente positivo ou levemente negativo, né? No meu resumo de fato que eu faço, desconsiderando os break-even, o 0 a 0, eu fiz 11 operações, na verdade eu fiz 9 operações, foram 6 no gain e 3 no loss, totalizando aí, é, totalizando aí 60%, 64% de acerto. Então, o meu operacional, ele é bom, ele é lucrativo. Então, esse loss aqui, eu tenho que ter a calma e a paciência de poder corrigir e recuperar ele, né? Outro ponto que para esse mês agora de maio eu vou trabalhar é levar um pouco mais as pontuações, claro, mas o fazer o 1 para 1. Esses aumento de valores aqui que eu acabei conseguindo ao longo dos meses, eu poderia ter feito muito mais se eu tivesse feito o meu 1 para 1. O que eu quero dizer? Às vezes a operação está dando 100, 150 pontos, mas o meu primeiro alvo é de 250, e eu vou fazendo parciais com 100, 150 pontos. Isso com muito contrato é até bom, é válido para você diminuir seu risco, mas como a gente está trabalhando com pouco contrato, no caso 5, eu acho que eu tenho que fazer o meu pro 1 para 1, pelo menos com 90% da minha mão, para que eu recupere de maneira mais rápida as minhas operações e que aí deixe um ou dois contratos para serem levados aí a carregar ele num dia, né? Então, são pontos que eu preciso recuperar, porque o meu payoff não foi bom esse mês. Então, eu também tenho essa ciência que o meu payoff não foi bom, então é que eu preciso recuperar essa, esse cenário. Então, o meu operacional é ótimo, o meu operacional é muito bom. Estou fechando positivo o mês, levemente positivo. Automaticamente eu tenho esse operacional, mais o meu psicológico, tá tudo em dia, fechando positivo, então eu posso até aumentar o contrato no mês de maio, mas a gente tem
uma preocupação que o psicológico pode afetar. Então pode ser que eu comece aí com 5 contratos e ao longo do mês aumento para 7, mas eu vou ter um pouquinho mais de tranquilidade para tomar essa decisão. Eu acho que primeiro eu tenho que fazer no operacional 100%. Quando eu falo 100%, é chegar no 1 para 1 da melhor maneira possível em todas as minhas operações, pelo menos 90% dos meus contratos, coisa que eu não fiz no mês. Então, de tudo que fechou positivo aqui, o ponto negativo é isso. Eu carregar mais as minhas operações ou fazer pelo menos a primeira parcial de 90% da mão. E não fazendo parciais como eu fiz com medo de o mercado voltar. Né? Então, esse o meu fechamento, né, do mês assim que foi positivo. Aí vocês falam, pô, Rodrigo, mas você vive do mercado financeiro com isso? Não, não vivo, né? Por trás de tudo isso, para quem me conhece, eu fiz todo um preparatório para ter uma sobrevivência do mercado por um tempo. Então, por exemplo, primeiro o primordial, né? Junta, preparar a sua grana para você viver um período aí sem a necessidade de dependência do mercado financeiro. Então, você fazer economias, guardar uma grana, fazer ali o seu caixa 2, guardar ele, preparar ele, né? Ter outros investimentos. Então, assim, eu fechei o mês para frente, mas no day trade, mas também fechei o mês para frente em renda fixa, fundos imobiliários que me pagam dividendos. Tem outras séries aí que algumas ações me pagam juros capital próprio, dividendos também, de ações, né? Algumas vendas essas que eu faço extra. Então, assim, eu vou juntando, né, para fechar o capital. Ainda vai pagar minhas contas? Não. Então, existe um alinhamento aqui em familiar em casa. Minha esposa, ela vem contribuindo e muito com o meu desenvolvimento, confiando no meu trabalho, sabendo que isso, é, por mais que seja day trade, é longo prazo. Então a gente conseguiu fazer algumas economias e ela consegue segurar a onda da casa por enquanto. Mas assim, eu já começo a enxergar a luz no fim do túnel, de um mercado me dando oportunidades de eu começar a arrancar um pouquinho mais do mercado. Não é o suficiente para pagar as contas, mas esse mês agora de maio eu já consigo pagar algumas contas com o que recebi no mercado. Então, assim, as coisas estão abrindo e isso é possível não só para mim, mas como para todos. Até o ano passado eu via o mercado como somente uma tentativa de ganho. E hoje eu vejo como ganho, que há sim, se você respeitar todo o seu processo desde o início, do setup ao psicológico, ao financeiro, as suas garantias, a sua margem, ao seu gerenciamento de risco, né? Tudo isso, se você respeitar, eu tenho certeza que você fecha o mês positivo, fecha para frente. Então é o que eu quero passar nesse vídeo, que eu fechei positivo. Vou mostrar aqui, ó, mais uma vez, o meu relatório, para vocês verem que teve a oscilação, né? E que isso acontece e vai acontecer, não tem jeito. Aí eu mostro para vocês o ano de 2024, que há evolução, há o crescimento, tá vendo? Fechei aqui levemente negativo o mês de agora de abril, né? Que a gente considerou. Por quê? Porque ela era o mês que eu aumentei o contrato. Então, obviamente, isso impactou. Depois eu voltei a recuperar e fechando para frente aí. Estou aí no ano 480 positivo. A minha ideia é chegar em torno de 2.000, R$ 2.500, porque é a perda minha do primeiro ano de day trade. Eu quero recuperar aquela grana. E depois o objetivo é maior, que o ano seguinte eu perdi muito mais. Então, assim, eu estou num desenvolvimento muito bom para poder, em breve aí, eu acho que até o final do ano que vem, ou meio do ano que vem, eu já comece a pagar DARF. Então, o objetivo é esse. Entre o meio do ano que vem até o final dele, do ano de 2025, eu quero estar começando a pagar DARF, que é o imposto que o day trader
mais sonha fazer, porque é onde ele está dando lucro, né? Pagando o DARF. É isso, gente. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que o vídeo foi um pouquinho longo porque foi fechamento de mês. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos aí um excelente mês de maio, que a gente possa aí realizar todos os nossos objetivos. Lembrando, respeite todo o processo. Desde o começo, alinhe com a família a sua estratégia, a sua proposta, para que você faça do ano 2024 um ano de recuperação ou até mesmo um ano de realização, né? Então respeite o seu processo, a sua grana, o seu setup, o seu plano, vai dar certo. Eu tô aqui brigando dia após dia, mês após mês, para tentar chegar nessa tão sonhada pagamento de imposto, né? Pagamento de DARF, que é o que nos mostra aí a realidade que nós estamos lucrando. Fechado? Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!